e eu estou perdendo muito dinheiro em fundos imobiliários. E é por esse motivo que eu devo parar de investir em fundo imobiliário. E se você também está perdendo muito dinheiro com FIIs, assista esse vídeo porque ele é dedicado exclusivamente a você. E agora, se você é investidor assim como eu e está gostando aqui do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar aquele like e vamos deixar de enrolação. O que eu vou realmente fazer? Para a gente continuar com esse vídeo, eu vou mostrar a minha situação real, tá? Então, esses são os fundos imobiliários que eu tenho em carteira. Então, se você acabar percebendo, eu tô basicamente em vermelho em todos os meus fundos imobiliários. Então, HCTR eu tô vermelho, LVBI eu tô vermelho, XPLG11 eu tô vermelho. Então, se você pegar uma comparação, do preço do IFIX, que é o indicador oficial sobre os fundos imobiliários, o que você vai perceber? Já abri aqui o ETF do IFIX, que seria ali algo para a gente levar em consideração. E se você perceber que no último mês está relativamente estável, tá? Como costuma ser os fundos imobiliários. Subindo um pouquinho, caindo um pouquinho, mas pouca coisa. Porém, quando você abrir para o tempo máximo aqui, tá? Você vai ver que desde setembro do ano passado, os fundos imobiliários vêm caindo cada vez mais. E com isso eu acumulo uma perca ali de dinheiro de mais de R$ 5.000. Só que o que está realmente acontecendo? Se a gente levar em consideração os fundos imobiliários, eles são relativamente inversamente proporcional aos juros. Então o que acontece? Se os juros aqui no Brasil começa a subir muito, o pessoal prefere sair dos fundos imobiliários e partir para uma renda fixa, que é mais seguro e tem um rendimento, às vezes, até maior do que os fundos imobiliários. Só que isso é uma comparação errada, porque não tem como você comparar um atacante com um goleiro. Porque por mais que eles sejam investimentos, por mais que eles sejam do mesmo time, é coisa diferente. Então, é uma comparação errada. E o que eu vou fazer em relação a isso? E para isso, eu já deixei aqui algumas imagens mostrando para você de algum estudo que eu fiz ali que vocês precisam ter em mente. Porque se você está perdendo dinheiro assim como eu, provavelmente você está desesperado. Se você pegar todas as suas cotas e vender, você vai realizar o prejuízo. Então você não tem a possibilidade de recuperar esse dinheiro. Só que agora, se você está perdendo muito dinheiro e está em dúvida do que fazer, fica nesse vídeo aqui que você vai tirar a sua dúvida e no final você vai até saber o que você tem que fazer para realmente decidir se você vai continuar com as cotas ou não. Então, toda vez que você começa a fazer algum tipo de comparação, você tem que comparar com alguma coisa. Você vai comparar o IFIX com o quê? Os fundos imobiliários que você tem com o quê? Vai ser com o IPCA? Vai ser com a Selic? E geralmente o pessoal utiliza o CDI, o 100% do CDI. Então é muito importante, toda vez que você for comparar um investimento, ter alguma coisa ali em relação à base, tá? Para você comparar com alguma coisa. Porque você comparar entre dois fundos imobiliários, você não consegue chegar numa conclusão se fundos imobiliários é bom ou se é ruim. Então a gente vai estar pegando aqui um estudo que pega ali o IFIX versus o CDI nos últimos 10 anos, tá? Na verdade foi de 2011 a 2020. Então se você perceber, por mais que tenha a queda ali, tá? Do ano de 2020, o IFIX está muito acima do CDI, tá? Então, os fundos imobiliários foram criados ali em época que a Selic estava lá em cima, que o CDI estava lá em cima. Então, eles sobreviveram a esses momentos. Então, é isso que você precisa fazer quando investe em fundo imobiliário. Primeira coisa, quando você investe a longo prazo, você precisa sobreviver para assim conseguir atingir a sua independência financeira, porque esse não é o primeiro momento que você vai estar passando que os fundos imobiliários vão estar caindo, então você precisa sobreviver. O segundo passo é que você precisa estar sempre aportando para conseguir montar uma posição boa para quando o mercado virar, porque vira e mexe, ele vai cair bastante e quando ele começar a se recuperar, vão ter acabado as promoções. Então, fundo imobiliário que estava com 10, 15, 20% de desconto, você não vai estar mais encontrando. Então, monte uma posição enquanto o mercado está em baixa. E como os fundos imobiliários é um produto de renda variável, é normal o seu preço oscilar. Porém, o que você precisa fazer? Vai existir diversos fundos imobiliários que vão fracassar no meio do caminho. Como está acontecendo ali com alguns fundos do Deva, Equitare, são fundos que estão sofrendo demais, estão tendo vários problemas. Então, nesses momentos que todos os investimentos ali em relação ao fundo imobiliário está caindo, o que você deve fazer?
escolha bons fundos imobiliários que tenham um bom histórico, que tenham uma boa gestão, porque esses fundos vão sobreviver. E assim que passar por esse momento de Selic em alta, de CDI em alta, de instabilidade política e econômica do Brasil, você vai ganhar dinheiro, você vai conseguir atingir a sua independência financeira. Então aproveite o exato momento que a gente está passando para aproveitar as promoções, para montar uma boa posição, porque assim, quando o mercado começar a mudar, você já está preparado. Eu deixei aqui separado algumas rentabilidades, porque o que acontece? O IFIX, ele não pega ali relativamente os melhores fundos imobiliários para compor esse índice. O que ele acaba pegando são os fundos imobiliários com maior liquidez. E isso é um grande erro, porque existem diversos fundos imobiliários que caíram mais de 50%, 60%, 70%. Por conta de ser fundo monativo, por conta de ser um fundo ali que além de monativo não tem um bom imóvel. Então são fundos muito arriscados, são fundos ali que o pessoal que acha que HCTR, DEVA, URCA, esses fundos de papéis são mais arriscados quando você compara com um fundo monativo, algum fundo monolocalidade. É quase que um tiro no seu pé, porque em algum momento vai dar problema nesse fundo. Então, quando você escolhe um fundo bem redondinho, você vai conseguir sobreviver a longo prazo e vai ganhar dinheiro com isso. Eu deixei aqui separado alguns fundos imobiliários só para levar em consideração, tá? Então, são alguns fundos que eu tenho em carteira, então como o LVBI. Mesmo o LVBI sendo criado novo ali no ano de 2019, você consegue perceber que ele tem um retorno maior do que o do IFIX, tá? Você vê que nesse exato momento o CDI e o retorno do IFIX são quase a mesma coisa. Porém, quando você pega um histórico maior, os fundos imobiliários têm ali uma certa vantagem em relação à renda fixa. Como a gente pega o Ouro JP aqui, você vê que ele tem um retorno maior do que o CDI. Quando você pega um LZR11 aqui, que ele tem um retorno maior do que também o CDI e o próprio IFIX, tá? Então, se você comparar aqui, nesse exato momento, o IFIX e o CDI estão ali com um retorno bem próximo. Porém, quando você escolhe fundos de boa qualidade, escolhe fundo ali que vai sobreviver, que tem uma boa gestão, você acaba tendo esse lucro aqui. Então, de mais de 70% de diferença. Na verdade, não dá 70%, tá? Dá um torno ali de 50%. Então, sempre escolha fundos que vão sobreviver, bons fundos nesse exato momento, que hoje quase todos os fundos imobiliários estão com certo desconto. Então, eu, em vez de parar de investir em fundo imobiliário, estou aproveitando a oportunidade para aportar cada vez mais. Tanto que esse daqui é o do HGLG11, que é super bacana esse retorno, que é dos últimos 10 anos, que o HGLG11 é um fundo bem antigo. Então, se você começar a observar aqui, ele com o IFIX, com o CDI, tem vários momentos aqui, olha, que eles têm um retorno bem parecido, bem próximo. Porém, chega momentos chave do fundo imobiliário que ele começa a ter um retorno muito acima do esperado. Então são nesses momentos aqui que ele começa a destacar e simplesmente você não consegue mais comparar simplesmente o CDI com o IFIX com um fundo de boa qualidade. Então se você pegar aqui antes ali da pandemia, você vê que o fundo estava tendo um retorno absurdo. Então, mesmo o fundo caindo muito na pandemia, ele ainda continuava tendo um retorno maior do que o CDI e maior do que o IFIX, porque são fundos de boa qualidade. E é claro que depois ele conseguiu retomar o preço, tá? Então, se você tivesse o HGLG11 nos últimos 12 anos, você teria um retorno de mais de 300%, tá? Inclusive, essas informações foram retiradas dos relatório gerencial. Então, se você quer ter certeza ali das informações, olhe sempre no relatório gerencial. E aqui é esse momento do vídeo que eu espero que vocês tenham ficado até o final, tá? De que os primeiros 100 mil reais são os mais difíceis, tá? Então, com os fundos imobiliários é a mesma coisa. Aqui eu estou fazendo uma comparação com 10% ao ano, tá? Isso aqui foi tema de um outro vídeo que eu já fiz. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que os seus primeiros 100 mil reais, que 10% com fundo imobiliário ao ano é algo bem fácil de estar conseguindo, é de que vai demorar muito, tá? Você vai demorar mais de 6 anos para você realmente conseguir. Só que para você conseguir de 100 para 200, o tempo cai quase que pela metade, tá? Cai mais de 40%. E depois de 200 para 300, você leva apenas quase 3 anos. Depois leva menos ainda. Então, o que isso significa? Que quanto mais dinheiro você tem investido, mais você já dominou a dinâmica do mercado,
mais rápido você vai conseguir atingir a sua liberdade financeira, que esse é o grande ponto que a gente está buscando. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até a próxima.